Boa noite a todas e todos que estão aqui, que nos assistem também pela IPTV. Em nome da comissão organizadora desta sexta edição da reunião de Antropologia da Ciência e da Tecnologia, a comissão formada por Joana Cabral de Oliveira, da Unicamp, por Renzo Tadei, da Unifesp, e por mim, aqui da USP. Eu quero logo destacar agradecimentos sem fim à comissão organizadora desta REACT, formada por André Bailão, Marisol Marini e Jamile Pinheiro Dias. Eu acho que todos nós não sabíamos bem o trabalho verdadeiramente insano de se organizar um encontro dessa magnitude. Mas sabemos bem agora que essa insanidade só foi suportável porque nós contamos com o trabalho hercúleo de André, Marisol e Jamile, esses verdadeiros abnegados. Eu acho que não temos palavras suficientes para agradecê-los à altura. Digo mesmo em relação a Renzo e Joana, obrigado mesmo. A verdade é que coordenadores e organizadores se fundiram num só corpo que vem trabalhando intensamente para essa REACT desde há pelo menos um ano ininterrupto. Obrigados nós que vamos poder aproveitar as tantas atividades científicas e artísticas desta REACT, que conseguiu, mesmo diante de várias circunstâncias adversas, se oferecer como um evento gratuito, assim, digamos, prezando pela democratização do acesso, razão porque nós não reservamos lugares nesse auditório, ficando a sua lotação condicionada à ordem de chegada. Também por isso, nós disponibilizamos, além da transmissão online, 2 auditórios aqui do IEB, onde mesas e conferências também serão transmitidas por streaming para aqueles que, porventura, cheguem até aqui e encontrem esse auditório já lotado. Eu aproveito para lembrar mais uma vez que não deixem seus pertences e objetos pessoais em nenhum dos espaços e eventos da REACT. Quero também agradecer a pessoas e instituições que nos apoiaram de diversas formas. A Jaia Batista, pela competência e generosidade com que coordenou a programação artística desta REACT. A Clarissa Reste, pela presteza e criatividade com que se dispôs a elaborar as artes gráficas de várias peças de divulgação do evento. Aos professores Renato Stutman e Luísa Buarque de Almeida, ambos do Departamento de Antropologia aqui da USP, pelas colaborações tão importantes que nos deram. Aos membros da rede REACT, pelos pareceres enviados, pela confiança que depositaram em nós. Aos funcionários e professores do IEB, pelo empenho e pela boa vontade com que nos apoiaram. Agradecimentos também aos departamentos de História e de Geografia da FEFELESH USP, à administração da FEFELESH USP, à Prefeitura do Campus, à Superintendência de Segurança, à Guarda Universitária, aos seguranças do Complexo Brasiliana, ao Centro de Estudos Ameríndios da USP, à IPTV, aos técnicos, intérpretes e os monitores da REACT que vão nos acompanhar até o fim do evento. Nosso muito obrigado. Muito obrigado também aos financiadores desta sexta REACT, então, CAPES, CNPq, FAPESP, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pró-Reitoria de Pós-Graduação da USP, Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da USP, Câmara Científica do IEB, a diretora do IEB, a professora Sandra Nitrini, diretora do IEB, nosso grande agradecimento pela confiança e pelos vários apoios que nos prestou a cada vez que recorremos a ela. Aos núcleos de pesquisa LAPOD, USP e LISTA, Unifesp, que integraram a realização desta sexta REACT. Ao professor Eduardo Vargas, seu grupo da UFMG, pela exposição O Corredor de Nacala, Comboio, Carvão e Gente no norte de Moçambique, aqui no espaço BNDES da EDUSP. A Guilherme Menezes, pela exposição no mesmo espaço do premiado videogame Unicunim. A Laura Lídia, pela exposição, ainda nesse mesmo espaço, do projeto EVAS SP, também ele premiado, a partir da oficina que ela também oferece a esta REACT. A Marina Guzzo e seus parceiros,
pela intervenção denominada Mar, uma dança com o vento, a Starhawk, por se dispor a conduzir a sua Spiral Dance, a Companhia 8, Nova Dança, pela intervenção denominada Esquiva, aos secundaristas de São Paulo, secundas, e sua intervenção denominada Só Me Convidem para uma Revolução onde eu possa dançar, dirigida por Marta Kiss Perrone, a quem também somos muito gratos. Eu renovo nossos agradecimentos aos coordenadores e apresentadores dos seminários temáticos, aos participantes das mesas e conferencistas, aos debatedores convidados. Nós quisemos mesmo apostar em relações transversais entre as questões abordadas na programação científica e aquelas da programação artística, a partir desses deslocamentos de linguagens. Por fim, antes ainda de passar a palavra aos professores Renzo, Joana e Sandra, para que declarem oficialmente aberta esta sexta REACT, não posso deixar de mencionar nossa profunda tristeza pelo falecimento, no dia 12 passado, do professor Antônio Cândido de Mello e Souza. A USP como um todo, especialmente a FEFELESH e o IEB, são devedores eternos a este intelectual e militante, cuja grandeza é a maior que se pode conceber. Não é apenas por mim que digo que, com toda segurança, Antônio Cândido foi, é e será a figura mais íntegra e admirável que seguirá guiando nossos corações e nossas mentes, gerações afora. Para referir ao tema dessa sexta REACT, Entreviver, me resta dizer que com a morte de Antônio Cândido, vamos experimentando uma particular e intensa sensação de entremorrer. Mas eu quero fazer minhas, ou nossas, as palavras da professora e mestra Maria Lúcia Montes, antropóloga aposentada do Departamento de Antropologia da USP, que assim se referiu ao luto em que Antônio Cândido nos deixou. Eu cito: "O que mais guardo na memória não é o intelectual militante que foi Antônio Cândido, mas o ser humano de uma simplicidade ímpar e de uma delicadeza desconcertante. Um pedaço do Brasil e da minha alma estão indo embora junto com Antônio Cândido. Ficamos um pouco mais pobres e desamparados agora que ele se foi. Mas não se foi. Sei que Amando Guimarães Rosa concordaria comigo em dizer de outro modo. Simplesmente encantou-se. É lá no reino de Aruanda, dos congados de Poços de Caldas, que de agora em diante, para sempre, irei encontrar o querido professor." Muito obrigado. Então, passo as palavras. Passo a palavra para a professora Sandra Nitrini, diretora do IEB. Boa noite a todos e a todas. É com muita satisfação que aqui estou representando o IEB para dar as boas-vindas a todas e a todos os participantes do 6º REACT, Reunião de Antropologia da Ciência e da Tecnologia, cujo tema é muito bonito, Entreviver. Participantes vindos das universidades estrangeiras, universidades brasileiras e da própria USP. Acompanhei a preparação deste evento desde o início do ano passado. E, tomando agora conhecimento de sua rica, instigante e oportuna programação, né, eu diria que valeu a pena todo o esforço que vocês fizeram, né, e o Stélio acabou de falar o quanto foi trabalhoso toda essa preparação, mas eu acho que valeu a pena vendo esta programação, e cabe-me cumprimentar, né, os coordenadores do evento, a professora Joana Cabral de Oliveira, o professor Renzo Tadei e o próprio professor Stélio Marras, que é do IEB, né? Cumprimento também a comissão organizadora, composta pela doutora Jamile Pinheiro Dias e pelos doutorandos André Siquieri Bailão e Marisol Marini, que trabalharam bastante. Eu não tão de perto, mas eu acompanhei de fato durante este ano o esforço que foi feito para organizar um evento desta monta, né? E eu posso dizer para vocês, assim, com toda sinceridade, que o IEB sente-se muito gratificado em sediar esse evento, né?
que vem enriquecer as atividades acadêmicas, né, do próprio IEB, em parceria com as universidades de Campinas e da Unifesp, né, cujos organizadores estão aqui presentes. Penso que você... né. Então, eu queria mesmo reafirmar os cumprimentos pela organização deste evento e dizer que, certamente, tudo indica, e com o clima, com o ar, não só da preparação, mas pelo que eu pude captar aí nesse primeiro dia, que haverá muitas trocas, né? muitos diálogos, e eu tenho certeza de que o que vai ocorrer nesses dias não vai se esgotar aqui, que vai ter muitas perspectivas futuras de trabalhos conjuntos neste campo que é tão importante para nós, o da antropologia, né, da ciência e da tecnologia. Então, era isso que eu gostaria de dizer. O IEB está de portas abertas para todos, não só nesses dias, mas daqui para frente, como sempre esteve, com seus arquivos à disposição, não é, para pesquisa. Temos uma equipe de funcionários que é uma equipe muito entusiasmada, né? Então, as portas do IEB estão abertas para suas atividades acadêmicas, para suas pesquisas nos nossos arquivos, nos nossos arquivos não só de documentos, mas de coleção de artes visuais, e para a nossa biblioteca, que em breve, ou breve eu digo, até o final deste ano, estará aqui sediada no Espaço Brasiliana. Então, desejo a todos que esses dias sejam muito prazerosos em todos os sentidos, não só na questão acadêmica, na questão do conhecimento, mas da inter-relação entre vocês. Então, que sejam muito felizes nesses dias e que voltem sempre para o IEB. Pessoal, eu rapidamente vou aproveitar esse espaço aqui, primeiro para manifestar a minha alegria e gratidão de ver o evento, né, já transcorrendo, e dizer duas coisas. A primeira é a 6ª edição desse evento, e o que significa que existe uma continuidade histórica, né, e é um evento que vem crescendo de maneira proporcional ao crescimento do interesse no tema da antropologia da ciência e tecnologia no Brasil e da comunidade de pesquisadores e estudantes que se dedicam a esses temas. A gente vivencia, né, pela maneira como os integrantes mais antigos da rede que integram esse evento, da qual eu vou falar em seguida, né, a quantidade de alunos e interessados que nos contactam. Né, isso evidencia um crescimento desse interesse e não é, portanto, uma coisa desconectada do crescimento do evento em si, né? O evento, por sua vez, ele está sendo produzido aqui por 2 grupos de pesquisa, que é o LAPOD, né, o Laboratório de Pesquisas Pós-Disciplinares da USP, da qual a Joana e o Estélio são coordenadores, e o LISTA, que é o Laboratório de Pesquisas em Interações Sociotécnico-Ambientais da Unifesp. Mas, de uma maneira mais ampla, quem produz esse evento é uma rede de núcleos e grupos de pesquisa, né? Uma rede formada por 9 grupos de pesquisa em diversas universidades brasileiras, né? E eu vou rapidamente listar esses grupos. Na UFRJ, o grupo que talvez seja o grupo pioneiro no que diz respeito a essa rede é o Grupo de Estudos em Antropologia da Ciência e Tecnologia, o GEACT, né? Na Unicamp, o Grupo de Estudos Interdisciplinares em Ciência e Tecnologia, o GEICT. Na Federal do Rio Grande do Sul, o Grupo de Pesquisa de Ciências da Vida. Na Unicamp, novamente, o Grupo de Pesquisa Conhecimento, Tecnologia e Mercado, o CETEM. Na UNB, o Laboratório de Antropologia da Ciência e da Técnica, o LACT. Na Federal de Minas Gerais, o Laboratório de Antropologia das Controvérsias Sociotécnicas.
Eu já mencionei o LAPOD, né, aqui na USP, o LISTA na Unifesp, e existe o Laboratório de Sociologia dos Processos de Associação na Unicamp, o LASPA. Né? Então, isso tudo para dizer que existe uma comunidade que transcende, né, não só em tamanho, mas também em atividade de interação acadêmica, os momentos em que esse evento acontece, ainda que o evento seja a coroação dessa interlocução que acontece no tempo. Né? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a respeito dessas imagens que vocês estão vendo na comunicação visual do evento. Algumas pessoas vieram perguntar, né, que imagens são essas. E essas imagens têm uma história muito interessante. Né? Elas foram produzidas por uma naturalista alemã chamada Maria Sibylla Merian, que viveu no século XVII. E ela foi uma naturalista praticamente autodidata, que produziu uma quantidade imensa de estudos sobre transformações de insetos, né, e metamorfoses, particularmente no momento em que ainda era paradigma na Europa a ideia de que os insetos se desenvolviam por geração espontânea na lama. E ela veio por conta própria para o Suriname, dentre outros estudos, e ela fez uma série de estudos incríveis a respeito dos ciclos de vida dos insetos, provando que eles não surgiam na lama. Isso na verdade, vem do Aristóteles, a ideia de que os insetos surgiam na lama. Né? Então, isso, de uma certa forma, uma série de feixes que se encontram a questões de gênero, questões de revolução em conhecimento científico, questões desses emaranhados, né, conceituais e epistemológicos que incorporam essa ideia de entreviver. Então a gente achou, né, que iconizava e indexava de maneira muito apropriada o que a gente queria passar aqui no evento. Né? E aí eu passo a palavra para a Joana, que, na verdade, o evento tem um texto de apresentação que vocês devem ter visto no site, que fala um pouco sobre isso também. Né? Bom, me coube, obviamente, reiterar todos os agradecimentos. O professor Stélio agradeceu a todos e, obviamente, esqueceu de agradecer a si próprio. Então, reitero aqui um agradecimento, acho que de todo mundo, pelo trabalho dele, enfim, e de ser uma das referências para a gente aqui para organizar o trabalho. E então eu vou ler o nosso texto um pouco enigmático, um manifesto que deu o norte e nos permitiu costurar o convite a tantas pessoas que estão compondo as mesas e as conferências e as temáticas que vão ocorrer nos seminários temáticos de manhã. Coevoluções, codependências, correspondências, enredamentos e emaranhamentos, cruzamentos simbióticos e fazimentos recíprocos desde a origem. Pensar agir por fragilidade e hesitação, aprender por incertezas, morar no perigo. Realinhar alianças, mas outros, plantas, animais, terras e atmosferas, rios e oceanos, técnicas e objetos. E humanos que nunca foram senão humanos no cosmos. Outros pactos e alianças, redistribuir a palavra, pensar o pensamento. O mundo sob insuspeitado concerto. A ciência vencerá, diz o antigo brasão, mas quem mesmo será vencido? Pergunta que urgentemente se renova. Ecologia e política instaladas ali onde os anjos temem pisar. Como agora saber viver entre? Como entre e morrer? Acossoar-se, reagir. Pós-disciplinar praticante, a sexta react quer seguir valendo-se da invocação da dúvida. Abrir-se para quem e além da antropologia, que tão mal descansa em sua originalmente obsoleta unidade de análise. Mas outras pertinências, participações, pertencimentos. Outros possíveis, outros nós. Para uma antropologia não antropocêntrica, entre reagiremos. Muito obrigado. Eu chamo para compor, então, a conferência de abertura o professor Eduardo Vargas e o professor Stephen Helmut. Boa noite a todas e a todos. É uma enorme satisfação estar aqui participando desse sexto REACT. Eu acho que vocês estão vendo o trabalho que estudar e acho que o resultado muito legal de estar acontecendo, afinal de contas. Eu estou aqui para fazer a apresentação do Stephen. Stephen é um dos nossos convidados especiais
Ele é doutor em antropologia pela Universidade de Stanford e professor de antropologia do MIT, tendo sido professor visitante nas universidades de Cornell, Rutgers e the New York University. Seus trabalhos investigam como os biólogos tornam os limites da vida uma categoria de análise. Oceano Alienígena, Viagens Antropológicas em Mares Microbianos, ainda não traduzido para o português, é um estudo sobre biólogos marinhos que trabalham em reinos geralmente fora da vista e do alcance. O mundo microscópico, o mar profundo e os oceanos fora da soberania nacional. Oceano Alienígena ganhou muitos prêmios, entre os quais o Prêmio do Livro Sênior, de 2010, da Sociedade Etnológica Americana, o Prêmio do Livro Gregory Bateson, de 2010, da Sociedade de Antropologia Cultural, e o Prêmio Raquel Carson, do livro 2012 da Sociedade de Estudos Sociais da Ciência. Este livro mostra como micróbios marinhos estão emaranhados com debates sobre a origem da vida, a mudança climática, a propriedade no oceano comum e a possibilidade de vida em outros mundos. Um livro anterior, Silicon Second Nature, Cultivando a Vida Artificial em um Mundo Digital, é uma etnografia da modelagem computacional nas ciências da vida. Inédito no Brasil, este livro ganhou em 2000 o prêmio Diana Forsyth Book da American Anthropological Association. Também inédito no Brasil, o livro mais novo de Stephen, Fazendo Soar os Limites da Vida, Ensaios em Antropologia da Biologia e Mais Além, questiona definições mutantes de vida, água e som. Atualmente, Stephen está trabalhando em um novo livro sobre ciência das ondas em domínios que vão da oceanografia à cosmologia, à medicina, à acústica, à teoria social. É com muita satisfação que recebemos aqui Stephen e eu passo a palavra a você. Muito obrigado. Muito obrigado. Thanks to Eduardo and to the organizers of REACT and to those I've been in particular. E principalmente a Joana, Renzo e a Jamile, com quem eu tive um contato mais estreito. Eu estou muito agradecido que teve uma performance aqui sobre ondas, pois é sobre ondas que vou falar. Gostaria, por favor, que vocês diminuíssem as luzes aqui da apresentação, por favor. Eu vou começar de qualquer forma, até que as luzes sejam diminuídas. Quantas ondas existem no oceano? Em 2014, no restaurante na praia, na Austrália, o cientista Alexander Babany... Eu preciso de um pouquinho mais de luz. Ficou lindo, mas agora eu preciso... Vocês poderiam me dar um pouquinho? Eu acho que eu posso fazer isso. Entre luz. Esse cientista, Alexander Babany, fez um cálculo pegando a força média das ondas e multiplicou pela largura da cresta mais comum. E com isso, com esse cálculo, ele traz o tamanho médio das ondas e divide pelo tamanho todo do oceano, pelo número dessa onda. Ele chega ao número de 1 trilhão de ondas. Ou seja, nessa praia, Babany me deu uma razão matemática daquilo que o Leonardo da Vinci chamou do 100 número de ondas no mar. Por que alguém gostaria de contar as ondas do mar? Para os cientistas, na conferência sobre ondas, onde eu encontrei esse cientista, saber as ondas e o número delas ajuda a fazer muitas projeções. Eu fui a uma oficina para aprender as particularidades, ouvindo oceanógrafos, meteorologistas, discutindo modelagem de ondas. Eu descobri em outros trabalhos antropológicos, aqueles que estudavam
micro-organismos, que o estado global do mar pode ser esclarecido a partir de referências das suas partes mais minúsculas. E nesse congresso que eu mencionei, na Austrália e na Ásia, que eram chamados de Key Cause Waves, KOZ, ondas, aprendi que muitos cientistas interpretam as ondas como entidades que podem ser conhecidas a partir de modelos concepcionais. Interpretam essas ondas como sinais de mudança climática e talvez modelagens humanas para o futuro. O que são as ondas? São parte da substância e da forma do mundo oceânico que entrou em discussão a partir das mudanças climáticas, mas também são um fenômeno material que só é apreensível a partir de abstrações, seja empregadas por cientistas, surfistas ou pescadores. Ou seja, as ondas promovem pensamentos, podem ser aplicadas a teorias sociais e níveis de materialidade. E aqui tem alguns livros exemplares. Ali tem também uma bolsa para pós-doc. Então, aqui para mostrar para vocês que isso aqui é acadêmico mesmo. Eu sugiro aqui que temos que ter em mente que a apreensão da materialidade é alcançada a partir de formalismos também. Então, aqui, novamente, livros, mais a chamada para vocês participarem no pós-doc aqui. Tais formalismos, que são científicos, burocráticos, jurídicos, eles se fundem com a condição material do mundo. Aqui, novamente, alguns formalismos de ondas. E mais perto da antropologia, temos aqui alguns formalismos antropológicos que talvez interesse o Tim Ingalls na Lines. Então, você tem várias relações de troca aqui. As ondas que me interessam, e eu mantive algumas ali. As ondas que me interessam são objetos científicos que são materiais, mensuráveis, concretos e conceituais. Ou seja, emprestando o que Hansberger fala, eles também são epistêmicos e técnicos. Como antropólogo da ciência, tenho interesse em explorar como a natureza acontece no discurso, nos laboratórios, nos artigos científicos e procuro saber como os formalismos científicos, como as ondas, espécies, a vida, operam para identificar as entidades do mundo. E como uma pessoa interessada em conversações contemporâneas sobre o que é não humano, e novamente aqui outros livros, conversações que tratam de coletivos de multiespécies como insetos, fungos, árvores, micróbios, bem como, recentemente, água, óleo, luz, lama e rocha. E eu fiquei muito feliz de ouvir a discussão sobre a atmosfera aqui e o ar. Tenho interesse em saber como que as ondas podem nos ajudar a pensar sobre as relações humanas com o mundo inorgânico. Portanto, hoje falarei sobre as ondas do mar e os futuros climáticos. Aqui tem alguns cientistas olhando para o futuro de um bar. E para valorizar isso, e valorizar a questão sobre o futuro, a gente pode perguntar qual que é a história das ondas. A pergunta pode parecer estranha, porque as ondas podem ser fatos da natureza, são elementos atemporais, mas como história da oceanografia, uma cientista disse que as ondas revelam ondas sem fim até o horizonte, e não há evidência da presença humana. Carl Schmitt, ele disse que as ondas seriam... O mar não tem caráter nenhum, dizia ele. Ele desprezava um pouco. E ele falava que não havia caráter. E dizia que nada havia nas ondas, senão ondas.
De acordo com a história, as ondas podem ter manifestações diferentes em tradições diferentes do mar, na economia e para pescadores, para surfistas e para matemáticos. Mas sendo entidades materiais, a sabedoria diz, lá estão elas, capturadas ou não pelo aparato científico concebido para modelá-las. Para alguns cientistas que estudam as ondas, os modos de representar as ondas estão se transformando, mas também os padrões das ondas também estão sendo transmutados. Como a gente vê que as tempestades estão indo mais proximamente ao polo, as alturas das ondas têm mudado, enquanto as ondas anormais, ondas que são inesperadas e muito maiores do que aquelas ao seu redor, têm crescido. Ondas que têm entrado para a história ou estão sendo reveladas como tendo sempre ocorrido. Ghosh, no livro de 2016, que vocês estão vendo aqui na tela, diz que transformações grandes no mundo não humano e não orgânico têm sido difícil para entender, ou de entender. Por quê? Porque as expectativas que estão enraizadas na regularidade da vida burguesa, diz ele. Ou seja, a regularidade faz com que seja muito difícil de estudar ou de analisar o desastre. Se pensamos nas ondas como algo uniforme desde sempre, a gente perde a dimensão do clima que elas afetam. E o que vai depois, e agora eu vou falar de alguns debates sobre a paisagem das ondas e como elas transformam sincronicamente ao mesmo passo que a economia também durante o Antropoceno. E esse Antropoceno que os químicos e os ecologistas propuseram para designar a nossa era, desde a Revolução Industrial, em que a revolução e a atividade humana passaram a interferir na Terra. A partir de bombas atômicas, exploração de carvão e extinções de espécies. Se as ondas podem ser compreendidas como os elementos do mundo relacionadas à mudança climática, ainda é uma questão aberta. Para os cientistas, testar as ondas significa materializá-las como eventos que podem ser previsíveis e administradas. Mas, digo eu, as ondas são textos ou mídia que podem ser lidas no mundo. Jason Moore e Donna Haraway recentemente sugeriram que o Antropoceno deveria ser chamado de Capitoloceno, por conta das transformações geofisiológicas que têm sido feitas a partir do capitalismo. E aqui a gente tem a Donna Haraway, que é a sombra dela, inclusive, ali. Ela sugere que toda a bagunça feita e todo o desconforto provocado pelo oceano, isso tem trazido uma grande dificuldade, uma obscuridade de se identificar as linhas entre as eras. Haraway diz que a ecoteoria tem um mascote que pode pegar o Cthulhu, que é um monstro, que é potente e vem da Terra. E aqui você vê o gigante aqui, tentacular aqui. E daqui que vem o nome terceiro no quadro. Ela sugere que a gente deveria chamar essa era do Catuloceno, que é uma época em que o que é antigo e o que é contemporâneo não é capaz de ser totalmente distinguido um do outro. Mas as ondas sendo interpretadas como textos, é possível você ter a imagem de muitos braços sendo aparecidos de forma a trazer ondas. E ondas, para os cientistas, trazem
para dentro a antropologia. A antropologia, então, traz figuras humanas para a ciência das ondas. Em primeiro lugar, vou falar da pesquisa sobre as ondas e depois vou falar da conferência do congresso que eu participei no Canadá e, em terceiro lugar, eu vou falar da outra conferência da Austrália, em que eu comparo a ciência das ondas nos hemisférios norte e sul, argumentando que algo como a teoria do sul. Se o Komarov diz que o do norte, os europeus e os americanos fazem análise social sem compreender adequadamente todas as forças no mundo, e eles falam isso, que isso ficou evidente no sul, principalmente na África, eu detecto em alguns oceanógrafos que pensar a partir dos oceanos do sul com mais água e com mais gelo é diferente e pode destruir os modelos constituídos no sul. E também atender melhor as grandes barreiras de coral e o degelo. E depois eu posso falar um pouco sobre a oceanografia brasileira. A minha etnografia vem dos congressos científicos, onde eu vou para procurar entender o que é uma questão consolidada e outra ainda aberta a debates. Eu refletirei explicitamente sobre a história natural e reflexiva, usando o trabalho de Barty e outros, em relação à história, então. Como que as ondas no mar passaram a ser modeladas de modelo sistemático, por exemplo, no desenho de navios. O primeiro relato oceanográfico vem na Europa e dos Estados Unidos, que buscavam conhecer o mar para guerra, para colonialismo e depois para fazer cabos submarinos. Mas bem antes dos computadores, e mesmo já no século XX, as informações sobre as ondas eram reunidas no próprio mar. Nessas fotos aqui, da década de 40, Willard Zackham e de San Diego, medindo as ondas com uma régua, gente. E ali, medindo de um anfíbio, ele escreveu, equilibrando. Aqui eu estimo essa altura que estava quase me pegando, deveria ser 1/3. E depois ele falava a resposta no microfone e mergulhava para a onda passar por cima dele. Era assim que ele media as ondas naquela época. A Segunda Guerra Mundial foi um ponto de virada. Então você tinha esses veículos anfíbios que chegaram em vários lugares da Europa e puderam modelar outras ondas. E a onda das ciências, então, passaram a integrar as grandes ciências, passando a usar dados mais abstratos e agências e estações climáticas de medida, vendo, inclusive, as ondas a partir de aviões e aeronaves. As representações das ondas, de acordo com Tara Rogers, eram os comentários dos cientistas de Hauptl e também fazia retórica de calcular e trazia um discurso feminilizado e generificado das ondas como sendo seres femininos. E claro que durante o século XX outras coisas aconteceram. As medições de Bascom aqui, por exemplo, também traz uma generificação do mar. Após a Segunda Guerra Mundial, esse ramo da ciência continua. Pesquisas militares com as explosões no Pacífico Sul criaram ondas choque, que são ondas antropocênicas, criadas pelo homem, que viajam e têm a velocidade muito maior do que as ondas normais. Eu sei que há cientistas nucleares que querem colocar o antropoceno a ser começado
no primeiro teste nuclear. A infraestrutura costeira também ajudou no desenvolvimento da ciência, como, por exemplo, na perfuração para petróleo, para a exploração do petróleo. Isso era chave para processos de industrialização, para instalações no mar, mas em 1971 inventou-se o espectro de potência da onda, onde as ondas não são analisadas individualmente, mas como um grupo de ondas sobrepostas, com diferentes origens, ondas pequenas e grandes. Portanto, uma onda como essa que você vê na foto, essa textura pode ser feita de forças causadas por um furacão que aconteceu uma semana atrás, assim como energia recente do vento. Portanto, essas imagens não são fotos de ondulações tiradas da lateral, mas sim de ondas se cruzando e colidindo. Os cientistas desenvolveram sistemas para que o mar fosse algo a ser analisado estatisticamente. E conforme as ondas viraram estatística, como Sarah Eigel escreve, as ondas se tornaram um agregado a um fenômeno probabilístico, criando um vínculo entre o mar e o social. O mar é múltiplo, ele se move, é denso e tem coesão. Sua multiplicidade está nas ondas. A densa coerência das ondas é algo que os homens dentro de multidões vão reconhecer. Agora é possível entender a formação das ondas. Ela começa com o Sol atingindo o solo, criando ondas de pressão que criam vento, e essa energia é transferida do vento para o mar. Isso cria uma pista de vento a partir de altitudes previsíveis. As ondas mais altas são chamadas de swells, que são ondulações que andam em grupos. E a altura da onda só é capturada em 1/3 pelo espectro. Ou seja, existe uma diferença entre o que é conceitual e aquilo que é empírico. Não é surpresa que modelos híbridos deixavam os cientistas nervosos. Mesmo Walter Munk diz: esses termos, por exemplo, pistas, etc., são idealizações da força do vento, e tentar encontrar essas pistas é tentar encontrar noções meteorológicas que têm mais a ver, que são consideradas tendo mais a ver com a realidade do que elas de fato têm. Portanto, esses modelos eram abstrações. No mundo real, as ondas dependem de uma infraestrutura, de redes, de boias e monitores e computadores para seu monitoramento. Em 2010, temos as medições de boias instaladas por uma série de governos e alianças, e este é do Centro Nacional de Dados de Boias. Você pode clicar nas boias em cada uma e acessar suas medições. Esta é a mais próxima daqui, próxima ao Centro Hidrográfico do Brasil. E alguns desses centros têm páginas com câmeras ao vivo ou fotos tiradas dessas boias, então é possível visualizar as ondas. Você pode até ligar para alguém por telefone e pedir informação para quem está lá na boia. Eu acho que não funciona com esse tipo de telefone na foto, não. Tem que ser um telefone mais moderno. Mas esses dados são inseridos em um sistema de computador chamado WaveWatch, criado por um cientista holandês. Esta plataforma pode ser considerada como um elemento no que a Jennifer Caprief descreve em seu livro Program Earth. Existem vários
modelos possíveis feitos por organizações meteorológicas, guarda costeira, planejadores, oceanógrafos. Mas como começar a responder a essas perguntas? Eu comecei no Canadá, em um workshop em Canadian Rockies em 2015, que chamava Estados Oceânicos Perigosos. Haviam 80 participantes, principalmente dos Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha, Reino Unido, Austrália e Japão, alguns da América Latina e do Sul da Ásia, oceanógrafos, matemáticos, pessoas da indústria de petróleo, meteorologistas, todos reunidos na tentativa de entender e monitorar as ondas e seus efeitos. Esse workshop foi organizado no aniversário do furacão Sandy, que arrasou com a cidade de Nova York. E a abertura do workshop foi com uma palestra chamada O que é a verdade? Ou seja, quer dizer, as medições de onda são, na verdade, são verdadeiras? As boias medem as ondas ao longo do oceano. Existem vários tipos de boia fazendo isso. E pensando nessa gama de dispositivos, é preciso definir o que é uma onda antes de começar a medi-las. Seu dispositivo está medindo espuma, água verde, água azul. Em que direção você está medindo? Considerando que uma boia típica custa $60 mil, é bom pensar nisso. Uma pessoa brincou que a direção... que uma dessas boias, esta aqui na foto, não mede quando ela está indo para cima. Se você empurrá-la para o lado, ela vai medir como se fosse uma onda de 30 metros. Portanto, a ideia é como encontrar a verdade verdadeira sobre as ondas e suas medições. Quer dizer, precisávamos encontrar um ponto no oceano onde as boias ficassem estáticas. Muito trabalho é feito para entender os movimentos das boias para que os dados representem realmente as oscilações. Um cientista disse que os dados não são abstrações, são criações humanas. Toda a interface entre um processamento de dados e outro exige esforço e causa atrito entre os dados. O próximo palestrante, que trabalha para a Extreme Seas, que é um consórcio europeu de universidades, diz que existem duas certezas, a epistêmica e a física. A epistêmica inclui dados, modelos e estatística. Ou seja, você via que existia uma dualidade entre a representação e a realidade para esses cientistas. É uma mistura de eventos, capturas por instrumentos desses eventos e as análises destes eventos. Nesta conferência na Austrália, disseram que as ondas geradas por vento são os objetos mais complicados no universo, mais complexos, talvez, do que a astrofísica chega, porque são não humanos, amorfos, não é possível se aproximar, nem computá-los adequadamente. Muitos modelos são baseados em como as boias são construídas e capturam os dados. Uma vez que as ondas são capturadas por essas boias, os dados são alimentados para sistemas como esse, o WaveWatch 3, que é uma plataforma para previsão de futuro. E os dados sobre ondas podem ser materializados
e simulados em tanques de água. É como se fosse possível gravar uma onda e depois dar play nessa onda, dentro de um computador ou dentro de um tanque de água, sugerindo que as ondas são como um meio, uma mídia. Nos Estados Unidos, as ondas são oficialmente consideradas parte do clima desde 1973, quando as Nações Unidas ratificaram um Código de Vida no Mar, considerando que, se você quiser obter dados sobre as ondas nos Estados Unidos, é necessário consultar o Serviço Nacional de Clima e não o Serviço Nacional de Oceanografia. Muito embora nenhum deles seja muito útil caso o governo não divulgue as informações, o que aconteceu antes das confirmações no Canadá. Os dados sobre ondas nos Estados Unidos estavam indisponíveis na época da conferência no Canadá. Existem oceanógrafos e meteorologistas discutindo sobre sobre a acessibilidade dos dados sobre ondas. Existe um projeto de recuperação de dados de Boston que tenta fazer download de todos os dados disponíveis no mundo, caso alguém feche seu acesso, principalmente por parte do governo americano. E não só tem um problema do acesso ao público dos dados, mas na Europa você tem, por exemplo, um centro de meteorologia, mas você precisa comprar esses dados. Em países diferentes na União Europeia, é preciso ter contratos com agências para obter esses dados. Então, eu me pergunto o que vai acontecer com o Brexit e a saída da Inglaterra da União Europeia. Eu fico pensando se eles vão ter acesso a esses dados do mesmo jeito. E as ondas, segundo um palestrante, nem todos os movimentos das ondas são relatados. Aqui temos um espectro, por exemplo, na costa do Japão. Mas a questão é que só aquilo que é legalmente exigido é monitorado. Então, as ondas são objetos matemáticos, legais, políticos, e às vezes caem numa área cinzenta, por exemplo, quando as boias são roubadas por piratas. Muitos cientistas de ondas nos contam histórias de procurarem boias em seus computadores e perceberem que elas estão em terra. Ou seja, os piratas passaram elas para um caminhão, uma picape, e estavam andando em terra com elas. Portanto, os modelos computadorizados nos remetem a 1960, quando se criaram códigos semelhantes ao da circulação global. E eles são modelos gerados por supercomputadores que exigem muita refrigeração. E os cientistas falaram que isso contribui com o próprio carbono que eles estão monitorando. Porém, os modelos de ondas exigem mais dados do que aqueles que as boias são capazes de coletar. Esses supercomputadores são como boias virtuais, aumentando a capacidade de previsão com base nos dados. Mas isso também acaba gerando ondas fantasmas e boias fantasmas que existem nos modelos computadorizados. 2 desenvolvedores de boias, na hora que ouviram isso, falaram: isso não é dado, isso é invenção. E um estaleiro disse que não se importava com as ondas, ele só se importava com a ressonância que as ondas poderiam ter no projeto de seus navios. Ou seja, isso ficou cada vez mais importante, principalmente com fenômenos como o furacão St. Jude, que matou 17 pessoas. No começo do workshop, alguém apresentou esta matéria do jornal Mail Online.
E participantes europeus ficaram felizes em ver que seus modelos eram bons em acertar o que acontecia no passado, mas estavam frustrados que as pessoas ainda continuavam morrendo por causa das ondas e indo atrás das ondas. Por exemplo, esse surfista, todos lembram de uma história de um garoto de 14 anos que foi varrido para o mar enquanto nadava perto da costa. E essa atenção com os humanos contrasta com as conversas sobre as comunidades que moram nas regiões costeiras. Cientistas ingleses fizeram um projeto de demonstração de projeções de inundações de áreas costeiras. E ele comentou que é difícil incorporar os dados a um modelo porque eles não tinham muitos dados neste país. E modelos de outros lugares não funcionam. Por exemplo, Bangladesh, por exemplo, não estava nas modelagens. No Oceano Aberto, e as dinâmicas também não ficam no mesmo lugar. Eu vi num pôster num congresso que a gente vê as cores dos mares. Eu achei o oceanógrafo Álvaro de Portugal explicando o clima das ondas. Ele pegou dados globais de hoje, de 59 a 90, e presumindo o crescimento do dióxido de carbono, previu que haveria mais altura nas ondas nos anos 2000. O prognóstico era que a mudança climática vai aumentar o tamanho das ondas, aqui em vermelho, que serão correlacionadas a temperaturas e climas extremos, e principalmente com o degelo. Outro cientista australiano, imagina, a gente está lá olhando para aquele pôster, tentando interpretá-lo, disse: os Homo sapiens estão levando a Terra para o desastre. A gente tem enchentes, problemas na infraestrutura da agricultura, a gente tem refugiados climáticos. É impossível fazer com que os políticos pensem de uma forma geofísica. De repente, eu sou um antropólogo no antropoceno, com agentes humanos pensando sobre mudança climática, sendo o clima algo que era histórico e social. Como pensar nisso? Ian Balcom, com seu trabalho de teoria literária, ele fala que há uma divisão de dois tipos. Ele chama da história 1, que é normativa e secular, do iluminismo, contada pelo Ocidente, e a história 2, que é subalterna, pós-colonial e, às vezes, até sobrenatural. O Ian Balcom propõe que a mudança climática vai engendrar a história 3, que é natural e histórica, que tem a ver com o que depois Chakrabarty falou. Ele também fala na história 4 graus centígrados, que é o aumento de temperatura previsto para o próximo século, e essa imagem nos ajudou a pensar sobre isso. Ao falar do antropoceno com cientistas ao redor desse pôster, conversando sobre as esperanças do Atlântico Norte e como as coisas podem dar muito errado no norte se as ondas aumentarem muito, como, por exemplo, as rotas marítimas podem ir para o brejo. E ondas não esperadas terão o dobro do tamanho das ondas ao redor delas mesmas. Aqui a gente tem Mares Extremos, que é uma organização que fala que as tempestades vão aumentar as ondas grandes e as ondas nocivas e anormais. Todo mundo acreditava que essas ondas grandes existiam. Era uma vez, elas eram míticas. Elas eram contadas por marinheiros
lendários, mas hoje elas são aceitas como sendo reais, apesar de que seu índice de ocorrência ser desconhecido. Em 95 veio a primeira medida na Noruega, nessa plataforma aqui, tratando a onda como estatísticas, ela foi chamada de a onda Drautner. Aqui é algo feito no Japão de 1929, que parece o clip art das ondas grandes. O que causa tais ondas? Elas emergem da sobreposição de mares. As ondas se chocam dessa forma e elas são amplificadas. Elas emergem de ondas e com a interação com as correntes. No Cabo da Boa Esperança, por exemplo, você tem lá que há uma confluência de vários tipos de onda e de várias direções. Nós podemos esperar que em algumas áreas dos oceanos onde o vento aumenta e você tem mais eventos cruzados, você terá mais ondas anormais e nocivas. Elas aparecem e são ontologicamente novas, porque são amplificadas, são personagens num drama do antropoceno, agentes não humanos criados por agências geofísicas. Chakrabarty sugere que o antropoceno duplica a figura do humano, colocando os humanos incorporados ao lado do humano com letra maiúscula, sendo um agente com capacidades não humanas. E essas ondas gigantes, elas são a materialização do humano com o não humano. Elas não são como aquelas ondas, não são um sinal da bondade de Deus. Basel, no século IV, ele dizia que quando o céu, o mar encontra a terra, há um benefício e uma bondade. Essa aqui é uma onda sobrenatural e não se trata de uma bênção de Deus. Na mitologia nórdica, você tem as ondas seduzindo os marinheiros. Elas também não são emissárias, como Nietzsche dizia, que disse como essa onda é gananciosa. Parece que ela quer algo. Ela se rasteja com uma pressa aterrorizante nesse labirinto. Mas lá vem outra onda, ainda mais gananciosa e mais selvagem que a primeira. E a sua alma também parece estar cheia de luxúria para cavar e buscar tesouros. Essas ondas também não são as ondas de Otávio Paz, que é a minha vida com a onda que a gente leva para casa, uma sedutora que pode ser domada numa conquista sexual heterossexual, também não. As ondas nocivas são, o nome em inglês é rogue, são grandes, imprevisíveis o suficiente para atrapalhar a ordem natural das coisas. E a possibilidade que elas surgem mais no sul me traz a minha última parte, ou seja, de volta para a Austrália. Eu começo nessa conferência chamada COS, que é o primeiro congresso sobre ondas na Austrália e na Ásia. E eu estava lá por conta das palavras FIRST, que é primeiro, e Australasian, que é Austrália e Ásia. Eu não esperava achar estudos subcoloniais nem interpretações nesse sentido nos modelos computacionais. Eu queria virar as modelagens de cabeça para baixo, como fazem com o mapa. A Austrália, ou seja, Euro-Austrália, praticamente não é uma comunidade distinta. Apesar do nome, ninguém, salvo uma pessoa do Irã, tinha alguma residência acadêmica na Ásia. A gente estava com cientista da França, do Reino Unido, ou seja, a gente estava com a Europa no hemisfério sul. E essa dinâmica
do Sul estava subrepresentada. Um modelo europeu estava subestimando a altura das ondas em 20% no hemisfério Sul. E logo depois da oficina, publicada sobre os modelos, o resultado dos mares do Sul, que foi um tópico num congresso que foi essa daqui, que era internacional e era sobre o hemisfério Sul. Quais são os outros elementos que fazem a diferença na modelagem das ondas no hemisfério Sul? Na Austrália, me disseram 4 diferenças. Primeira, há muito mais radiação solar atingindo o mar no sul do que no norte. 2, há muito mais mar no sul, o que significa que a proporção de mar e ondas que não são governadas pelo vento acontecem muito mais. 3, há menos partículas de planta, porque tem menos terra. 4, há uma área maior de gelo no hemisfério sul. Esse meteorologista falou que no norte as presunções feitas lá são colocadas nos modelos. Isso faz com que sejam desafiadores de serem usados no hemisfério sul. Mas as premissas do norte são difíceis de serem ignoradas, porque eles têm mais ferramental do que a do sul, e há razões geopolíticas por causa disso. E na Índia, na África do Sul, no Brasil, na Argentina, no Chile, na Indonésia, não tem tido tanto recurso para pesquisa nesse sentido. Nem a Austrália, por exemplo, só tem apenas 25 boias. Os dados de satélite também não são suficientes para substituir. Aqui no Brasil, no exemplo, por exemplo, em 2010, os pesquisadores aqui em São Paulo tinham menos medidores, boias de medição, usavam aqui, por exemplo, olha o que é, no NWW3, que é o WaveWatch 3, Observatório de Ondas 3, que modela as ondas no Brasil, com base mais em dados de satélite do que em boias. Jean e John Kameroff dizem que as geografias do Sul são tratadas como tradições exóticas e, acima de tudo, de dados não processados. Poderia dizer que na oceanografia, o hemisfério sul, ele tem sido interpretado como uma zona de dados não coletados e nem sequer interpretados. E que tipo de dados serão coletados? Será dados sobre as tempestades, sobre o degelo? Quais são as questões? Então, todas elas questões políticas. E o que ocorre, então, quando o modelo de um lugar é transposto para outro? Os técnicos se preocupam com isso. Eles fazem que tem que ter um ajuste local. Mas qual é a fronteira entre o ajuste para o local? Às vezes o ajuste, às vezes é só mera adivinhação. No congresso que eu fui, há muitas falas sobre esse ajuste. E há tanta matemática neles que eu realmente estava ficando maluca, eu nem entendi muita coisa. Eu saí, então, para o Museu de Newcastle, que estava lá com uma exposição sobre ondas. Então, ou seja, eu estava fazendo trabalho de campo. Quando eu mostrei os cartões postais para o cientista, ele não ia para o museu, claro. Ele disse que são um modelo de onda que foi ajustado de uma forma muito rápida. Essa aqui é a mera superfície. Parece que uma criança que fez isso. As ondas não quebram assim. E aquela escultura ali está horrível, disse o cientista. Na arte, quando você representa o que é algo, acontece a mesma coisa na ciência. Você só faz isso em parte. Deixa eu dar um exemplo de um ajuste de um modelo não do Sul, mas de um outro país, do Irã. O cientista iraniano descreve os desafios de usar e estudar as ondas no Golfo. Eles querem usar ondas para eletricidade, mas precisam de mais informação. O Golfo Persa tem muitas boias, mas
O Golfo de Oman, não. Ele trabalhou com os dados que ele tinha, colocou no modelo de ação de ondas, chamado SWAN. Ele não usou aquele WW, o WaveWatch, que era um outro modelo, porque ele não podia ser exportado dos Estados Unidos para o Irã. Ou seja, a lei americana proíbe que alguns países usem. Ele usou, então, modelos da Europa. E não funcionou. E o que aconteceu? A velocidade média do vento estava muito diferente do que ele precisava. Então, ele recebeu resultados muito esquisitos, que parecia que o Golfo de Oman era o Mar do Norte. E essa foi algo que a gente consegue expressar como a lógica da ciência universal, ou seja, primeiro na Europa e depois para o resto do mundo. E a Europa hoje, não só como referencial ideológico, mas também de referencial minucioso e técnico. Outro fator foi sobre a Antártica, outro caso. Não há só menos gelo na Antártica do que tinha, mas o tipo de gelo também mudou. A gente tem ondas de tempestades que fracionaram o gelo. Muitos cientistas falaram que havia aceleradores que deveriam ser contactados, por exemplo, ali, à esquerda, acima, é um equipamento que alguém tem que colocar ali, naquele pedaço de gelo. E eles contam os efeitos viscerais de fazer esse tipo de pesquisa, ou seja, sai do corpo e vai para o planeta. Eles têm que colocar aquilo ali fisicamente. O não humano e o humano é escalado. A aceleração do degelo vai afetar tudo, vai afetar até os nutrientes presentes no mar. E recursos para pesquisa nessa área tem aumentado, principalmente na Austrália. Ou seja, a teoria que vem do sul ainda é muito múltipla. Às vezes é sobre gelo, às vezes é sobre a costa, sobre as inundações na Ásia do Sul. Portanto, as perguntas ainda não têm respostas. Para concluir, uma última onda. Ao voltar para casa, para Boston, eu fui por Sydney, eu fui no Museu Marítimo e havia uma exposição sobre mapas aborígenes do mar, criados na década de 90, para mostrar como os aborígenes viram o mar. Os territórios são marcados por muitos desenhos distintos. E alguém pode ver nessas linhas algo parecido com ondas, o que é fácil. Outra coisa me tocou. Na entrada da exposição tinha um aviso cultural para aqueles que frequentam museus aborígenes, dizendo que os nomes de alguns nomes de aborígenes falecidos estavam escritos ao lado da pintura. E é raro que isso aconteça, porque, em geral, as pessoas de origem aborígene teriam se incomodado de ver o nome de uma pessoa falecida presente em uma exposição. Então, havia essa exposição e esse aviso antes da exposição. Como antropólogo da ciência, essa pintura me fez considerar como modelos de humanidade estavam impregnando os modelos que eu vi em Newcastle. Porque o Congresso sobre Ondas tinha dobrado o humano, tinha incorporado os humanos, tinha a humanidade como culpada. Essa exposição estava cheia de nome de mortos. Kelvin, Bernoulli, Euler, Fourier. Matemáticos do século XVIII e XIX que são lembrados nas equações das ciências sobre as ondas. O que é uma onda? Eu disse antes, são instrumentos, são híbridos de ciência, de instrumentos, mas elas podem ser também um traço de uma história social, um traço da história 1, que é o iluminismo, o historicismo, com os cálculos. Talvez, todavia, as ondas também, devido às lutas religiosas dos matemáticos, podem trazer traços da história 2.
Os infinitesimais, quando foram desenvolvidos, chacoalharam a Igreja Católica, porque confundia a matéria com a sua medida. Kelvin foi um criacionista e os números dele deram 20 milhões de anos como a idade do planeta. E as ondas têm biografias e pessoas dentro delas. E nem todo mundo está hermeticamente fechado na história. Quando se trata do conhecimento das ondas dos oceanos, a gente sabe que o Captain Cook, por exemplo, o Capitão Cook, trazia também uma tradição da Melanésia, que a Tubaía é o mapa do Pacífico de Tubaía, que usava corrente e vento para marcar as distâncias, que foi copiado pelo famoso Capitão Cook. E eu também senti que era minha obrigação trazer outra tradição de mapas, esses mapas de pauzinhos, que era usado em outras culturas. A modernidade foi, desde então, uma colaboração entre Norte e Sul, uma produção histórica mundial, assimétrica, e também foi um composto de múltiplas significações, materializações e temporalidades. Eu falei no início, perguntei se as ondas têm história. Eu acho que sim, mas elas também têm uma antropologia. São artefatos que materializam territórios, propriedades e agências. Eu encerrarei, então, em Sydney com outra onda, a última onda. Um filme de 77, de Peter Weir, sobre um advogado branco contratado para defender 4 aborígenes. O advogado é trazido, então, para o mundo do cliente e aparece para eles visões. E ele via que aquilo não estava claro, que poderia ser uma aparição de um sonho, uma onda enorme chegando para destruir a Austrália. A onda simboliza o poder do mar de destruir a humanidade e também do colonialismo, da volta do poder colonial dos oprimidos. Talvez a história 3 de Chakrabarty carrega a comunicação para a história 1, mas sempre de uma forma turbulenta da história 2. Hoje a ciência das ondas é múltipla. Ela vem de múltiplas histórias, múltiplas agências, tanto nortes quanto sus, culturas humanas e não humanas. No antropoceno, a ciência das ondas é a antropologia por outros meios. Obrigado. Do we have until 9 o'clock? Is that it? Okay, so we have 20 more minutes for questions. Thank you, Stephen. Obrigado. Você nos trouxe uma grande onda. Questions, anybody? Questions, comments? I'd like to ask something out of curiosity. There is a modality of surfing, which is big wave surfing. And I'd like to know, I know it seems crazy, the size of the waves they ride, and I wonder if you've ever, have you ever thought about that? Hello, I'd just like to clarify something. What's your name, please? Leticia Cesarino from the Federal University of Santa Catarina. But I'd like to clarify, what is wave science exactly? I didn't quite understand if it's part of climate science, or is it an individual type of science that is in parallel with climate science? Are they complementary or but different sciences? I'd just like to clarify that. Thank you. Em resposta à sua primeira pergunta sobre o surfing em grandes ondas, sim, eu já pensei nisso. Eu me interesso na forma que as ondas se tornaram algo recreativo. E gerou uma infraestrutura de previsão, quer dizer, aquela onda vai satisfazer algum desejo, mas o surfing em ondas grandes nos leva à previsão, quer dizer, preciso saber que algo vai acontecer ali com as ondas e que vai ter uma onda muito grande e boa para surfar, mas existem limites, certo?
é uma sublimação recreativa, na verdade. Mas na história do surf é necessário voltar para o Havaí, para o começo mesmo do surf lá. Mas depois é necessário pensar na comercialização do surf em lugares como a Califórnia, complexidade das indústrias militares e comerciais que produzem pranchas que são feitas de materiais que vêm da Guerra Fria, na verdade. Então, a história do surf recreativo é conectada ao imperialismo americano e ao turismo. Então, a cultura material é muito importante aqui. E existem pessoas que estão criando esses parques de ondas artificiais no meio do deserto, gerando-as artificialmente. Isto é o exemplo de como isso gerou infraestrutura com as ondas. Na verdade, é uma cultura de domar as ondas, e isso me fascina. E a pergunta sobre o que é ciência das ondas, ela tem uma história diferente da ciência do clima. Ela se origina em 2 lugares. Um é o militar. Isso tem muito a ver com a Segunda Guerra Mundial. E os britânicos e americanos, e ingleses e alemães estavam todos trabalhando em previsões para aumentar o valor de seus ativos navais. E o outro ponto importante é a prevenção de inundações. Quer dizer, isso começou na Holanda, nos Países Baixos, que há séculos se preocupam com ficarem submersos na água. 60% ou 70% do país está abaixo do nível do mar. Essas 2 coisas se tornaram parte da climatologia mais adiante. Então, em 1973 foi quando a ciência das ondas se tornou oficialmente parte do clima, com a Convenção das Nações Unidas sobre a Lei dos Mares. Não sei quem modelou as ondas primeiro, se foram os oceanógrafos ou se foram as pessoas construindo os diques da Holanda, mas com certeza isso se tornou mais oficial nos anos 70 e se tornou parte da climatologia nesta época, apesar de serem coisas distintas. Muito obrigado. Foi uma apresentação muito interessante. Eu gostei muito de quando você falou sobre o papel do solo sobre as ondas. Mas eu também fico pensando sobre esse papel, esta influência do solo no oceano e do mapeamento do oceano. E eu pensei em como o mar foi dividido com base em territórios de solo, águas internacionais e nacionais. E, na verdade, muito do oceano faz parte de águas nacionais, faz parte de países. Mas se você expandir isso, é possível ter uma outra visão do oceano, além dessas fronteiras. Desculpe, qual é o seu nome? Chris Simonetti. I'm Lucas from the University of São Paulo. My question is, well, I have a few doubts as to you see, I also study seas and oceans, and in my conception, oceans are an immensitude of water with lots of organisms, of plants, and phytoplanktons, which, as you probably know, is one of the greatest potentials in biomass in the oceans.
But during your speech, I noticed you use inhuman and inorganic to talk about waves. But I keep wondering, because there is such a variety of microorganisms in the oceans. I don't know how. I don't know about the researchers working on the waves that you study. But I wonder if they separate things to talk about waves. To talk about waves separating organic organisms from inorganic matter and how they compose waves also. My name is Clarissa. I'm also from the University of São Paulo. And I'd like to know, you see, I found it very interesting how you looked at post-colonial studies and the studies conducted in the South. But I would like you to talk a little bit more about how that difference takes place, not only in results achieved, but also in the practice of science, of scientific research. Have you ever come across that? If the way we make science in the South is different, I wonder about that. And I'd also like to know about how that difference stimulates scientific production of this first of History 1 in the North, which is a standard different from the South. Muito obrigado pelas perguntas, são perguntas excelentes. Em resposta à primeira pergunta do Chris, sim, a criação de ondas exclusivamente econômicas ao longo de nações e estados muda a forma com a qual nações acessam o mar. E é claro que a formação das zonas econômicas é uma interação mais recente e é algo estudado no Chile e na Argentina por causa da indústria da pesca. E é muito interessante como isso foi colocado como uma resistência a regimes globais. Mas depois foram adotados por outros países, até como os americanos, que nunca assinaram o Tratado das Nações Unidas da Lei dos Oceanos. Mas é claro que isso nos remete aos ingleses e holandeses e à pesca do bacalhau, mas eu vou tentar resumir isso. Existem esses limites, essas fronteiras enlouquecem quando você para pensar nas nações ilhas, como no sul da Ásia. Fica claro que esta divisão não é natural. E é ainda mais confusa a diferença entre o leito do mar e a água acima do leito do mar. Quer dizer, o leito é governado por uma autoridade internacional pelo benefício da humanidade. E tudo que acontece no leito do mar está sob a jurisdição dessa organização, mas a água logo acima do leito do mar, as águas internacionais, são, em teoria, abertas. Então existe a parte molhada e a parte lamacenta, que são governadas de maneira diferente. Existe um contraste aqui, não percebe? E essa autoridade internacional do leito do oceano foi fundada nos anos 60 como um movimento pós-colonial da Jamaica e outros países para ter acesso aos recursos do oceano. Eu acho muito interessante como o oceano não é um espaço bidimensional, mas sim tridimensional. Quer dizer, as jurisdições se sobrepõem e se cruzam. E para responder a pergunta do Lucas, que eu gostei muito, as plantas, o fitoplâncton, peixes, baleias, algas, enfim. Sim, os pesquisadores com quem eu converso separam o
biológico, o oceano biológico do oceano físico. Existem oceanografias diferentes para cada um. Mas isso tem realmente um efeito estranho sobre aquilo que a gente estuda. As ondas são muito compreendidas como um fenômeno físico e não como um objeto biofísico. Então, o meu uso de não humano e humano é meio estranho, porque eu estou... É porque eu li um livro sobre microbiologia, eu deveria saber que isso podia causar confusão, mas existem alguns cientistas que começaram a pensar nas ondas como ecologias, como lugares. Principalmente as ondas chamadas internas, que são as ondas que acontecem abaixo da superfície da água. Elas não são ondas, não há somente ondas na superfície da água, mas também em diferentes camadas na profundidade do oceano. E existem biólogos falando que isso é uma ecologia e ela se move, ela se expande e diminui. Isso é muito importante de ser estudado. Eu creio que é algo que será mais importante ainda, ou seja, oceanógrafos e biólogos trabalharão juntos. E a última pergunta é realmente uma caricatura usar esse termo, mas sabe, o que acontece na maioria das conversas sobre ciência e tecnologia é comum, mas as pessoas estão trabalhando muito na Ásia do Sul, que não tem nada a ver com a América Latina e também com a América do Sul. Portanto, a sua pergunta depende muito do cientista que você está falando, seja internacional ou nacional, e seja qualquer reino, seja da ciência, da geologia, da oceanografia. Não existe somente uma história a ser contada. E é claro que essa história é sobre transnacionalismo e é algo sobre o que eu gostaria muito de falar, mas em profundidade. Estudante aqui no IEB. Quando você fala sobre essas diferenças nos oceanos do norte e do sul, eu queria saber se você está falando das correntes marítimas, né? Porque, do ponto de vista histórico, a gente sabe que essas correntes elas definiram muito da história do próprio país, do Brasil, por exemplo, né? Porque era muito mais fácil fazer a navegação e estar ligado, por exemplo, à África, aqui, a partir do sul do país, do que no norte do país, que a ligação era direta com a Europa, né? Então, eu queria saber se isso entra também nessas considerações. Sou estudante de doutorado lá do FRJ, do IFIX, mas a pergunta é... Juliana, nesses estudos sobre as ondas do Sul, gostaria de saber se há um interesse pelos estudos do Peru, né? Porque o Peru tem uma história com as ondas, né, milenar. Agora passou por um novo fenômeno do El Niño, que está devastando o litoral, e a civilização mochica, né, que é anterior à civilização inca e que foi devorada pelas ondas também. Eu acho que aí tem um interesse mitológico, inclusive. André, USP. Uma pergunta específica sobre o seu campo em relação à materialidade das boias, porque, não sei se é uma falta de conhecimento minha, eu estudei cientistas de mudanças climáticas aqui no Brasil. E uma das questões principais é que não só os modelos não funcionam no Brasil, como também a materialidade da ciência não serve para o território, enfim, para a América Latina, para a América do Sul, por questões específicas, naturais, tecnológicas, técnicas. As coisas não funcionam aqui como elas deveriam, então elas vêm, quebram, elas não entendem o que está acontecendo, os instrumentos. E eu fiquei com a impressão que talvez as boias tenham uma certa internacionalidade, enfim, elas podem, enfim, estar em qualquer lugar
do mundo e funcionar. Eu queria saber se é isso mesmo ou se não. Qual é, enfim. Obrigado. Muito obrigado pelas perguntas. Em resposta ao Cássio sobre a Cássia sobre as correntes, eu acho muito importante essa questão. E eu nunca gastei muito tempo com cientistas pensando nas correntes, mas elas são com certeza parte da história. Mas a minha pergunta seria entender como o conhecimento dessas correntes se tornou útil para quem e quando e onde. Porque a sua pergunta sugere que as relações comerciais até foram motivadas por isso. E eu só consigo pensar em um livro de um oceanógrafo historiador que escreveu sobre a história das correntes e falou sobre a Inglaterra, algumas questões britânicas no final do século XVIII. E as correntes também são tridimensionais, porque elas não só se movem na corrente, mas também mudam de profundidade dependendo da temperatura. E isto também tem implicações na pescaria, nos nutrientes. Eu não tenho uma resposta muito boa para a sua pergunta, mas pensando na história da ciência e nas correntes entendidas por ela, se a pergunta é se elas influenciaram o comércio, eu diria que aí que eu me torno um antropólogo diferente do que eu sou. Quer dizer, eu diria que é a natureza das correntes, propriamente ditas, que criaram as atividades materiais. Por muitos anos, muitas pessoas estavam simplesmente perdidas nos oceanos. Elas não tinham, por exemplo, a longitude como referência. Então, existe uma questão histórica sobre quando as correntes se tornaram conhecidas pelos homens. E, para responder à pergunta da Juliana sobre o Peru, eu acho que isso é muito interessante. Eu não sei tanto quanto eu gostaria sobre o assunto, mas eu acho que muita da história do Peru, pelo que eu ouvi, vem da conexão com o El Niño. E isto é compreendido hoje em dia como uma questão climatológica. Então, eu não sei dizer se existe uma questão. Claro que você pode separar a questão sobre a onda especificamente, mas eu não sei se as comunidades que estudaram o El Niño realmente se dividiram entre pessoas do clima atmosférico e da água, porque o El Niño se transformou num fenômeno tão complexo. Mas eu imagino, eu estaria chutando se eu respondesse. Eu gostaria de pesquisar e talvez voltar a essa questão para saber como que as questões são separadas quando se trata do El Niño. E em resposta ao André, sobre a materialidade das boias, sim. Eu passei o último semestre na Holanda e um dos lugares que eu visitei era uma fábrica de boias, que fabrica algumas das boias que eu mostrei aqui. E eles são muito... Isso é muito estranho, sabe? Porque os dados das boias são os mais utilizados no mundo, mas a tecnologia é a mesma desde 1960, quando foram inventadas. Isso é muito estranho, porque a gente está pensando num fluido que tem que rodar dentro dessas boias, mas... Então, são questões materiais, são sujeitas à temperatura, ao cuidado, à manutenção, quer dizer, as pessoas têm que saber usá-las. E foi interessante que quando eu fui nessa fábrica de boias, você tem que deixá-las maturar, por assim dizer, 2 ou 3 meses, como se fosse queijo ou vinho, sabe? Até que os fluidos se assentem juntos, e aí é que as boias podem ser transportadas e instaladas. E eu também visitei o lugar onde eles consertam as boias. E as boias vêm de todo lugar do mundo. E eu vi essa boia que estava na Angola. E ela estava meio destruída. E existem especificidades locais. Por exemplo, por que elas estavam destruídas? Porque os barcos de pesca as atingem, as pessoas atiram nelas. Muita gente atira nas boias, porque é um alvo divertido para treinar o tiro.
Elas são roubadas por piratas, são usadas informalmente pelos pescadores como amarração. Isso é muito importante para a ecologia. Por exemplo, que tipo de peixes ou de plantas gostam de crescer em volta delas. E são diferentes na Holanda, na Indonésia e na Angola. Certo? Existem coisas diferentes na água. Então, medir uma onda coberta de alga vermelha no Havaí é diferente de medir o oceano perto da costa da Holanda. Existem realmente questões muito específicas ao local. E o melhor lugar, o lugar onde elas funcionam melhor é óbvio que é na Holanda, onde eles as fabricam. Thank you very much, Stephen. We're now closing the session for our first day of the 6th REACT. See you all tomorrow. Have a good night.